Se você pudesse agora descobrir o quanto a liderança contribui ou atrapalha a fidelização do cliente. Bora entender nesse episódio a força dessa conexão? Sejam bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde teremos ricas conexões sobre liderança e experiência do cliente, com convidados aqui que vêm compartilhar seu conhecimento, sua experiência de vida nos seus negócios e na vida. Eu sou Ellen, atuo na área de liderança e gestão há alguns anos, mais de 10 anos, estudando também o tema. Conheço diversas empresas, diversas formas de fazer liderança e também várias formas da liderança dar errado. Então, tenho aqui bastante a contribuir nessa nossa discussão. E eu sou a Amanda e o início da minha carreira foi como garçonete em navios e na Nova Zelândia. E lá eu entreguei experiências sensacionais aos clientes, não sabia que tinha esse nome, experiência do cliente. Venho estudando sobre o tema há um pouco mais de 2 anos e tenho certeza que tenho muito a contribuir aqui para a gente ter uma troca rica de conhecimento. E nós, duas, resolvemos unir forças e competências para mostrar o poder da liderança na era da experiência do cliente. Nesse episódio 1, faremos aqui um bate-bola, respondendo perguntas sobre a importância da liderança e da experiência do cliente, demonstrando com alguns dados, algumas estatísticas também, para validar, para defender também essa rica conexão. Vamos começar, Amanda, com a nossa primeira temática aqui. Então, a gente tem aqui algumas evidências, na verdade, de que os consumidores eles estão mais dispostos a pagar mais por uma melhor experiência do cliente. Como que você vê que a experiência do cliente influencia a lealdade do consumidor? Então, essa pesquisa diz que 86% dos consumidores estão dispostos a pagar mais, né, para ter uma experiência melhor. Eu ainda, da minha vivência, digo que eu pagaria 100% para ter certeza que vou receber uma boa experiência. Então, quanto melhor a experiência, mais leal você se torna aquela marca, né? Hoje tem marcas aí grandes que no mercado que a gente conhece. Vou citar a Apple e Coca-Cola, por exemplo, que elas vêm desempenhando um papel excelente e mostrando e entregando o que o cliente quer. E por isso vão captando clientes fiéis e leais à sua marca. Então você compra e consome de quem entrega aquilo que você precisa, aquilo que você quer, é quem supera as suas expectativas. Antigamente eu gosto de fazer esse contraponto que a concorrência era muito menor. Então você tinha, como eram poucas empresas que entregavam o mesmo produto, e você podia entregar só o básico, o cliente estava satisfeito. Hoje, né, na era da experiência do cliente, você precisa entregar experiências personalizadas, diferenciadas e que encantam mesmo. Assim você se destaca do mercado, tem uma oportunidade de captar mais clientes, que esses clientes, no famoso boca a boca, consigam indicar mais a sua marca e assim você tem um crescimento muito maior, né? Então, eu pago mais para ter uma experiência melhor. E juntando isso que a gente veio falando sobre de ser leal, como que você vê, Ellen, que a liderança ela influencia na satisfação e na retenção de funcionários? Porque da pergunta, a gente vê que para entregar uma boa experiência, a equipe precisa estar coesa, precisa estar bem, né? Então, a gente vê que empresas que têm bons líderes, que têm líderes eficazes e conseguem passar isso para a sua equipe, têm 50% menos chance de ter uma alta rotatividade. Então, como é que você vê essa questão com a liderança e satisfação? A liderança eficaz, ela digamos que relativa, não há fórmula, na verdade, né? A liderança, ela precisa, para ser eficaz, ela precisa conectar primeiro as características daquele líder
e as características do time com, digamos que a missão que eles têm juntos, né? E aquela visão que é compartilhada por aquele negócio. Considerando que a visão, né, pelo que a gente está falando aqui, envolve naturalmente você satisfazer melhor e satisfazer mais os seus clientes, o líder precisa envolver, na verdade, o time nesse movimento de caminhar em direção àquela visão que eles têm compartilhada. Então, não adianta um líder sonhar sozinho, digamos assim, ele precisa ser capaz de envolver e também de desbloquear, digamos assim, eventuais barreiras que aquele time tenha. E essas barreiras, elas podem ser, esses obstáculos podem ser individuais, então às vezes você tem uma necessidade específica de um colaborador que não é a mesma necessidade de outro, e aí você precisa estar disposto, né? O líder precisa estar disposto a trabalhar essa característica específica e ajudar aquele colaborador, mas ele também precisa ter noção realmente de que características tem aquela equipe, como se ela fosse um órgão único, vamos dizer assim, né? E nesse sentido precisa estar muito ligado para entender quais são, de fato, aqueles pontos fortes, quais são aqueles talentos, quais são aqueles elementos que fazem aquele time funcionar bem, ou não, né? Eventualmente você vai encontrar problemas, conflitos são naturais, eles vão acontecer, discordâncias especialmente, elas são positivas, mas, de novo, o líder ele precisa estar preparado para lidar com isso, né? Ver até que ponto aquele conflito está sendo positivo ou não, até que ponto também as discordâncias estão trazendo novas ideias para que eles consigam fazer aquele caminho, cumprir a missão que eles se determinaram e caminhar para chegar mais perto daquela visão, né? E é o líder que precisa fazer isso. É um fardo, sim. Ele não precisa ser de muito sofrimento, mas ele é uma carga, é uma responsabilidade que o líder precisa estar continuamente se esforçando para conseguir conduzir, conseguir resolver. E é um processo também, né? O líder, ele conhecer cada colaborador é bastante importante, e o conhecer cada colaborador envolve transcender, digamos assim, o trabalho em si. O líder, ele tem uma responsabilidade para além do trabalho com aquela equipe que ele tem. Quanto mais ele conseguir ajudar também a sua equipe a perceber o valor do trabalho que eles realizam em conjunto e individualmente, tanto melhor ele vai contribuir, inclusive, para que aquele colaborador consiga se sentir realizado. E ele se sentindo realizado, ele consegue, sim, estar também, e é muito curioso, porque relações humanas têm disso, né? Primeiro, a gente não vive sozinho, a gente adora estar junto, né? A gente fala que o ser humano é gregário. Gregário no sentido de que a gente quer estar junto, né? A gente não vive sozinho, a gente não quer ficar sozinho. E nesse movimento gregário, a gente acaba emulando os comportamentos uns dos outros. E se o líder tem um comportamento que não está positivo, não está alinhado, está fora de contexto, eventualmente, isso de forma repetida pode piorar bastante a situação, porque daí é isso, né? É como se fosse um desdobramento mesmo, né? O líder age de determinada forma. Exatamente. E isso vai esbarrar onde? Lá no cliente. Da mesma forma, com a mesma força, se o líder tem um comportamento positivo, se ele lida bem com a sua equipe, se ele está pronto para ajudar e assim por diante, é muito natural que os colaboradores lá, a equipe, ela reflita isso e emule isso. E valorizando o time, a rotatividade, ele se sentindo importante dentro do espaço de trabalho, a rotatividade acaba sendo menor, né? Não é só exatamente pelo dinheiro, né? Não é o único propósito. Dinheiro é importante, vamos combinar, mas não é a única coisa, e não é o que retém. Quando um colaborador está saindo por dinheiro, é porque tem bastante coisa, assim, funcionando errado, vamos dizer assim. Exceto, obviamente, se você tem... Isso acontece, né? Se em determinado mercado você tem uma concorrência muito acirrada e algumas empresas têm alguma prática de não preparar os seus colaboradores e contratar empregados prontos, exato. E ela vai buscar... Isso, mas aí, enfim, tem que entender o mercado também, isso nesse sentido precisa estar ligado, porque você precisa entender quais são os seus competidores,
e quais são as práticas que eles realizam também com os talentos deles. E às vezes, a fraqueza dos outros pode ser a sua força e vice-versa. Então, estamos falando de vários deveres aí do nosso querido líder, né? Mas é função dele, né? É uma responsabilidade dele também. Tá atento a esses movimentos de mercado e decidir como ele vai se posicionar nessa linha. E hoje em dia, é bem importante falar sobre isso também aqui. É mais simples e até mais efetivo que o líder e a empresa ela consiga treinar o colaborador nas funções que, digamos, correspondem a habilidades da função. Muito mais simples você preparar um colaborador que já tem o comportamento que é compatível com o seu negócio e prepará-lo para fazer um bom trabalho, do que eu contratar alguém que tem muita experiência, mas não é tão alinhado assim com relação a valores, comportamento e outras coisas assim. Então a é gente bem fala importante. dos soft skills e você contrata por habilidades técnicas, né? E demite por comportamento. Justamente, exatamente. E aí, conectando isso com a experiência do cliente, né, Amanda? A experiência, na verdade, que o consumidor tem é muito relacionada aí com a sua decisão de compra. Na verdade, 73% aqui dos consumidores dizem que a experiência do cliente é, sim, o que faz eles decidirem por uma compra ou não, né? Eles decidirem manter aquele relacionamento que eles abriram, digamos, com determinada marca, ou fugir daquilo, né? Isso é uma das grandes consultorias mundiais aqui, fala para nós. E aí, no seu entendimento, Amanda, quais são as principais expectativas aí dos clientes em relação a esse atendimento, já que ele é tão importante e decisivo no momento da compra? Eu vejo que 50% da percepção de uma boa experiência vem do atendimento. Isso também já é comprovado em diversas pesquisas. E hoje, por estarmos em um momento onde as pessoas buscam por boas experiências, quando entra em contato com alguma marca, ela já prevê que um bom atendimento é o básico, é o simples, né? Então, quando não recebe, já é um problema. Então, toda essa jornada, eu falo da jornada que a experiência do cliente é a jornada inteira, né? Não é somente o atendimento em si. É desde o primeiro contato até o processo de compra e depois o pós-venda. Então, é importante e qual é o primeiro contato? Hoje, quando eu quero comprar alguma coisa, de que forma que eu vou buscar? Eu busco no Google, eu busco no Instagram, e a partir daquele momento eu tenho informações ali que vão ser importantes para o meu processo de decisão de compra ou não. Então, já vai sendo filtrado. Se eu conseguir a informação fácil no Google, se eu conseguir a informação fácil na internet ou no Instagram, se a partir dali das informações que não estavam ali claramente, que eu preciso perguntar se eu tenho um feedback rápido desse cliente. Então, isso tudo influencia no processo de compra e no aumento de expectativas, né, desse atendimento, se ele é positivo ou não é. Então, hoje, o cliente procura rapidez e eficiência no atendimento, ele quer personalização, ele quer ter a possibilidade de ter contato com a marca em vários canais, em multicanais. Só que aqui também faço um adendo que não adianta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente, mas não adianta ter vários canais e não conseguir prestar um serviço de excelência em cada um deles. Então, se você pode ter vários canais, tente fazer com que a pessoa, se você não consegue atender em algum determinado canal, que consiga usar a inteligência artificial ou a tecnologia a seu favor, para que seja direcionado para um canal que você realmente ofereça um serviço, né, 100%. Então, os clientes hoje eles procuram empatia, cortesia, eles querem ter autonomia. Às vezes a gente fala, é legal, a gente busca esse relacionamento humano, sim, mas tudo puder ser facilitado com a tecnologia, com a automatização, é importante. Eu adoro, ter que agendar um serviço, por exemplo, e não ter que falar com ninguém, desde que o meu problema seja resolvido. Eu começo e termino sem falar com nenhum humano, mas eu tenho a solicitação atendida. Uhum. Isso, para mim, é ok. O que me incomoda é quando eu não tenho que falar com automação,
Mas a minha... A opção que eu preciso não tá, por Não tá exemplo, ali. E eu não consigo falar com um atendente, eu não consigo falar com um ser humano. E aí fica só me retornando para falar com isso. E isso começa a dar um desgaste, né? Vira um ciclo de insatisfação eterna, vamos Eterno. dizer. E aí tu tem que passar a mão no telefone, aí tem que ligar algumas horas. Enfim, isso acontece com várias coisas, né? Até a gente tá falando nesse caso de serviço, mas até num processo de compra. Porque eu quero comprar um negócio, eu não quero desistir da compra. Eu só quero que seja fácil, né, a realização daquilo. Então, a questão de encontrar informações necessárias e ser respondidas rapidamente, eu vejo que isso é um gargalo que toda empresa deve focar e conseguir que as compras sejam feitas e você consiga consumir com facilidade, né? E como consumidora, eu acredito que as boas experiências, elas ficam no topo da minha lista. Então, se eu quero recomprar alguma coisa, eu vou escolher, ou eu quero consumir novamente, eu vou escolher aquela que eu tive boas experiências ou que eu não tive experiência mais ou menos. Provavelmente você vai na que você teve boas experiências, né? Então, experiências ruins, você não tem recompra. E se você não tem recompra, você leva isso também, essa experiência ruim para outras pessoas. E isso prejudica muito a marca, né? Então, o famoso boca-ouvido, né? E aí também, de novo, ele pode ser tanto uma forma de ajudar determinado negócio, né, a prosperar e trazer mais clientes satisfeitos, ou pode ser justamente aquilo que vai atrapalhar quando a experiência ela não é positiva, quando né? ela é negativa, você acaba levando e atrapalha bastante. Vou trazer um ponto aqui sobre o desenvolvimento contínuo em treinamento de equipe, né? Então, a gente está falando sobre atendimento, atender com excelência. Tem organizações que investem em programas de treinamento, as organizações que investem têm um desenvolvimento de liderança 2,4 vezes mais chances de ter um crescimento financeiro forte. Então, isso vem de uma pesquisa de fora do Brasil, e como fonte, né? E diz que, como é que você vê que o desenvolvimento contínuo e o treinamento de liderança podem melhorar a performance da equipe, baseado nesses dados? Primeiro, assim, é até legal falar sobre isso também. Liderança não necessariamente ela é concentrada ou realizada apenas pelo líder. Você pode, sim, desenvolver uma cultura em que as pessoas entendam que são protagonistas também. Elas têm, querendo ou não, uma equipe, ela tem uma responsabilidade compartilhada. E nesse sentido, especialmente quando alguma coisa sai fora do script, digamos assim, e por falar nisso, o script é importante, ele não é algo para engessar o atendimento, por exemplo, mas ele dá condições para o funcionário entregar o melhor dele. E o script em si também, ele cria alguns elementos, na verdade, que vão nortear também o desempenho esperado daquele colaborador. E muitas das vezes o próprio treinamento não deixa claro o que o líder espera o que a equipe, né? O que o gestor espera que aquela equipe entregue. E aí a equipe, cada um ali vai fazer o que acha que é bom para si, o que acha que funciona. Muitas das vezes fica, de certa forma, refém, às vezes, de um cliente que não é lá muito bem intencionado, porque a gente tem isso também. Nem sempre a gente vai conseguir agradar 100%, e muitas das vezes esse não é o objetivo, necessariamente. O objetivo é que você consiga, e quanto mais o líder trabalha isso com a equipe, o que esperamos, qual é o perfil do cliente que a gente espera aqui, quais são as coisas de errado que podem acontecer, digamos assim, em um atendimento, preparar também o seu time. Isso tudo a gente faz com base em treinamento, né? Criar acervo junto do seu time para lidar com os eventuais problemas que podem acontecer, você registrar isso enquanto acontece, a gente brinca, né? Mas assim, fazer estudo de caso realmente, daquele atendimento que não funcionou, daquele que foi excelente. Quando a pessoa deixar um feedback, né, você lembre aí no seu negócio de coletar o feedback ou de dar chance para que o cliente deixe ali a sua percepção sobre o serviço, sobre o produto, né, dê o feedback dele. Esse dado precisa ser trabalhado
com o time. O líder precisa entender qual foi o contexto em que aquilo aconteceu, quando, por exemplo, é um problema, quando é um elogio, inclusive, também. A gente trabalha tanto a parte ruim quanto a parte boa, mas precisa, digamos que se aprofundar mesmo no entendimento daquilo. E, de novo, treinar os colaboradores para lidar com essas situações, com as situações boas e com as situações ruins. Eles precisam, o líder tem essa função mesmo de desenvolver cada colaborador. E nessa linha de desenvolver cada colaborador, a gente sempre vai ter questões comuns que a gente consegue trabalhar com o time, elas são transversais, digamos assim, cordialidade, o próprio script que a gente falou antes ali e tal, e outros elementos. Mas tem questões que ele vai precisar trabalhar no 1 a 1, porque cada um vai ter específica para cada função, para cada pessoa. Para cada função, para cada pessoa, cada história, cada pessoa que está lá trabalhando na equipe tem cada comportamento. Cada comportamento tem uma história e tal. E tem temperamentos, como a gente fala, você estuda, eu também. Não é da mesma forma, a gente não se comunica da mesma forma com cada colaborador. Uma pessoa vai funcionar melhor, digamos assim, ela vai entender melhor e o líder vai conseguir se conectar com ela sendo mais incisivo, sendo mais sutil, chamando, né, a atenção na hora, naquele momento. O outro é melhor deixar esfriar um pouco para depois puxar o assunto de novo. Às vezes você vai precisar fazer elementos mais críticos, algum erro muito grave, você vai precisar chamar atenção naquele momento, mas você precisa descobrir qual é a tua abordagem que faz o colaborador se abrir, digamos, para esse feedback. Às vezes, no meio do fuzuê ali de uma coisa muito errada ou imprevista, o pessoal vai bater cabeça mesmo, no final das contas. Depois o líder tem que ir lá restaurar aquele relacionamento e depois que as emoções todas, né, se apaziguam lá, se acalmam, aí a gente consegue trabalhar de forma mais racional sobre as ocorrências, digamos assim, né, sobre aquilo que aconteceu. E eu achei, só um ponto que eu queria trazer aqui, sobre, para que liderança ou os treinamentos, né, eles não podem ser baseados em achismos. Eu vi que muitos pontos que trouxesse aí é questão de dados, de documentar aquilo que é feito, né, e os processos também, né, porque a gente acha que o colaborador vai encontrar aquilo, vai pegar aquilo para ele da forma que a gente quer e que a gente acha que deve ser, e não é assim realmente como funciona. E toda a preparação, eu vejo assim, a melhoria, porque treinamento é contínuo, né? O que o cliente quer hoje, amanhã ele já não quer mais, então tu vai precisar treinar novamente. Então, para saber se você está indo no caminho certo ou não, essa parte que você falou, eu acho extremamente importante e pega muito a questão da experiência do cliente, que é documentar esses dados e ver e conseguir depois ter uma forma mais analítica, né, do que a gente fez de certo, do que a gente fez de errado, e colocar os pontos mesmo onde é que a gente pode melhorar, o que está ok, o que a gente pode continuar. E, além disso, um outro ponto é a questão do líder ser transparente quanto ao que ele quer, o objetivo que ele quer dentro da empresa. Eu tenho algumas, assim, a expectativa, eu imagino alguns exemplos que eu trago que às vezes o líder tem medo, porque às vezes o líder é o próprio proprietário, então ele tem medo de compartilhar a sua meta, principalmente porque ele tem sempre um número na cabeça, então ele tem medo de compartilhar essa meta com os funcionários, e ele não compartilhando é mais difícil, ou às vezes até improvável, que se atinja uma meta que você quer, mas você não compartilha aquela meta com o funcionário por achar. Então, se você não quer compartilhar valores, o que você pode fazer para compartilhar algo que... Então, eu tenho que compartilhar. Minha meta, não quero dizer que eu quero ganhar X, 10 mil reais por dia. Então, eu vou dizer quais são as ações que você precisa fazer que eu vejo que são capazes de fazer a minha equipe atingir esse valor, né, por dia. Então, coisas... E tem outra, a gente consegue também desenvolver e extrair, digamos, do proprietário, outras metas, digamos assim, ou metas que podem, inclusive, serem construídas com a equipe.
Isso é bem importante, para não ser sempre aquela... Imposição. Isso, a imposição. Trouxesses um termo muito bom. Eu ia falar um termo que a gente usa, a administração adora ter uns jargões, assim, né? E o pessoal adora falar do top-down, né? Que é goela abaixo, digamos assim, né? É uma forma de liderar, um estilo de liderar, mas que ele normalmente não se sustenta, né? No passar do tempo, assim, porque você... digamos que foca numa relação que acaba sendo transacional, né? E aí ela é baseada quase que no estímulo-resposta. Enquanto está conveniente para ambos, está dando tudo certo, quando começa a azedar ali o caldo, né? Ou quando um colaborador recebe uma proposta para ganhar 200, 500 reais a mais, que você certamente poderia... bancar, digamos assim, essa diferença até pela quantidade de investimento que você já fez naquela pessoa, você perde, às vezes, por isso, um colaborador, né? E normalmente isso acontece quando o vínculo é muito frágil. Para a gente ter uma liderança efetiva, ela necessariamente precisa ter um vínculo forte. Precisa haver uma relação de admiração mútua, na maioria das vezes, e isso só acontece quando a gente se aproxima um do outro, quando a gente tem um interesse genuíno de conhecer a outra pessoa, né? Então, um líder que pouco se importa, digamos assim, com seus colaboradores e só quer cumprir uma meta que a equipe dele nem sabe que existe, deve estar passando por sérios problemas, assim, porque realmente vai precisar construir, né? A gente fala bastante de construção. Construção de sentido das coisas, construção de sentido do próprio trabalho. O colaborador, querendo ou não, ele está ali né, trabalhando para a gente, né, para aquele negócio, e ele coloca as melhores horas do dia dele para aquele negócio, para aquela empresa. Então, ele está depositando vida naquela relação de trabalho. E o líder precisa honrar isso também. Hoje tem até bastantes discussões sobre os empregados estão exigindo muita coisa, não entregam nada, e aí fica aquela loucura e tal. Exato, ninguém quer trabalhar. Eu vejo que precisa ser mais do que um jogo de aponta. O líder precisa também se entender. Assim, tá, calma aí, onde que eu falhei aqui, né? Onde que eu deixei de dar atenção, onde que eu, enfim, talvez não tenha sido claro nas minhas comunicações, naquilo que eu falei, naquilo que eu esperava, no contrato, digamos assim, do próprio trabalho. Isso é o básico, né? Você está falando que hoje não adianta fazer só o básico, às vezes nem o básico é feito, também nas relações humanas, né? Então, precisa fazer o básico, que é isso. Tá, o que a gente espera um do outro aqui, né? O que você espera de mim, o que eu espero de você? E a gente precisa estar disposto a ter conversas francas. Se tem algo que eu trabalho bastante quando tenho oportunidade, né, nas empresas, evitar mitos, assim, evitar tabus, assim, não, isso a gente não fala, não, isso aqui, ó, o cara chegou meio virado hoje, não fala nada, não dá nem bom dia, que é melhor. Esse tipo de coisa, esse tipo de conduta, na verdade, não é interessante de você manter. Justamente porque vai criando aqueles assuntos proibidos e aquilo acaba crescendo, aquilo que a gente não olha, toma conta. O famoso mimimi que não deveria existir, tipo, vamos na prática falar o que te incomoda, o que me incomoda. Isso. E vamos resolver, e a gente quer a mesma coisa. Exato. E não dá pra assim, eu esperava que ele soubesse que... começou assim, tá lascado, porque realmente vai ser... Igual marido e mulher, eu esperava que ele me desse flores, mas ele achou que não. Já falou pra ele que queria flores. Exato. Relacionamento de, né, liderado, gestor e equipe é por aí mesmo. E é curioso porque, às vezes, essa relação ou essa má relação, ela reflete lá na ponta, lá no cliente, que não tem nada a ver com isso, né? Com certeza. E aqui tem, enfim, uns outros dados, esse aqui, inclusive, da American Express, que é uma grande, né, uma gigante dos cartões, né, cartões de crédito, débito, que 78% dos consumidores abandonam uma transação ou não realizam uma compra planejada devido a uma experiência do cliente ruim. Quais são os principais erros que as empresas cometem nesse sentido, Amanda? Eu vejo que um erro grave é você dá
vários canais para poder vender o seu produto e você não valida se os canais estão funcionando da forma que deveriam. Então, você não faz... Então, eu vou tentar comprar um produto e não consigo. Ou até perguntar não tem isso, perguntar para o cliente, afinal de contas, você quer fazer como isso Como aqui? que você quer fazer? Porque eu vejo que a transação de qualquer compra, ela precisa ser fácil, precisa ser tranquila. Pode ir ali 10 minutos no máximo, principalmente compras pela internet hoje em dia, então tem que ser... ele busca por isso, né? Se ele já está comprando pela internet é porque ele não quer perder o tempo dele. Então, ele quer entrar e fazer o processo de compra de uma forma fácil. Então, processos maçantes, demorados, ou que você não consegue identificar o porquê que está tendo erro da compra, isso tudo vai desgastando o cliente. Ou, às vezes, de querer comprar algo e preenche formulário, faz tudo certo, quando chega lá no final não dá, e não envia, e não vai. E tu pergunta, mas o que será que está acontecendo? E não consegue ter a resposta dentro do canal de por que está tendo erro, e ali é que você acaba desistindo e falar, não quero mais comprar, vou comprar de outro lugar. Então, eu vejo que um erro é você não fazer o papel do cliente quando for comprar o seu próprio produto. Então, faça, né, compre o seu próprio produto em todos os canais que você disponibiliza para venda e veja se tá de acordo, se funciona. Ei, o que tu acha daquela prática do cliente oculto? Tem outro nome também, mas acho que cliente oculto acho que funciona bem. Tu acha que o pessoal tem aplicado isso hoje em dia ou é uma coisa meio antiga? Eu lembro que na época estava mais na moda, assim. Eu não vejo como antigo, inclusive aplico isso nas minhas consultorias e faço uma análise da experiência, eu chamo. E essa análise de experiência eu vou até o local ou pode ser, dependendo do produto, eu posso fazer a análise de compra da jornada do cliente desde o momento de início da marca, como se eu nunca soubesse da tua marca, e eu vou fazer todo o processo para saber, e vou em todos os canais para saber onde você tá, como você tá, onde você aparece, como são as fotos, se a informação que está ali procede, se é eficaz, né, se é eficiente, você está passando as informações certas do seu produto, e vou detalhando todo esse caminho e pontuando as falhas que eu encontrei nessa jornada. Ei, mas você vai disfarçada, assim, ou como é que é, Então, assim? geralmente, o proprietário ou, né, a liderança me contrata e ela sabe quem eu sou, porque, né, sou contratada para ir lá fazer análise. E eu vou como um cliente comum, como um cliente qualquer, e a equipe não tem ciência. Então, eu sou tratada como qualquer outro cliente, e isso quando vou ao local, né? E ali a gente faço um checklist, e nesse checklist a gente coloca ali todos os pontos importantes, desde a chegada, como foi a recepção, até a qualidade do serviço prestado, se for um restaurante, por exemplo, comida. Então, né, se veio fria, se não veio, quanto tempo demorou para chegar. A gente realmente realiza minuciosamente essa questão do cliente oculto e vejo que isso é extremamente importante e eficaz para que o proprietário consiga ver ali o que está dando errado, né? Caso, claro, ele precisa fazer isso com seus clientes, precisa fazer pesquisa de satisfação, mas a gente sabe que muita gente não responde pesquisa de satisfação, principalmente quando não gostou, simplesmente vai embora e diz que não gostou e nunca mais volta. Como que isso faz é um problema. nesse caso? Como é que você falaria para uma empresa assim, seguinte... A empresa fala para ti, eu nem recebo feedback de ninguém, mas eu também não vejo ninguém voltando. O que você falaria para esse pessoal? Eu incentivo meus clientes a criarem programas de fidelidade onde você consegue fazer uma troca. Ou seja, você preenche a ficha de satisfação, que é extremamente importante para a melhoria do meu trabalho, e eu lhe dou alguma coisa. Uhum. Ou uma sobremesa, enfim, um presente, um chaveiro, ou buscar o que o cliente tem interesse de cada perfil, porque também não adianta você dar um livro infantil para quem nunca vai ser mãe. Eu peguei um exemplo aqui bem grosseiro, mas nesse sentido, né? Tem então não adianta só o cliente valorize, isso, né? Ele precisa valorizar aquilo ali que você... Então, eu dei o exemplo do restaurante, porque, né, tenho clientes nessa área, então... tem várias formas de fidelizar ali e fazer com que ele volte outras vezes e ter alguma pontuação. E hoje, até a questão da pontuação, ela funciona para várias lojas e vários estabelecimentos.
até os programas de pontos. Isso, programa de pontuação, de milhagem, programas de pontuação e de feedback, como que é? Cashback. Então, todas essas coisas fazem com que o cliente compre de você, fidelize, e ele pode ganhar ou comprando mais, ou preenchendo pesquisas, onde você vai entender mais o que ele quer, o que ele precisa, e por que ele não comprou, por que deu errado, enfim, né? Então, trazer mais. E você não precisa sempre fazer a mesma pesquisa. Também percebo isso, que às vezes as pesquisas são muito padronizadas. Então, você está sempre mandando a mesma pesquisa para todo cliente. Você pode fazer pesquisas mais curtas, com poucas perguntas, e ser mais objetivo naquilo que você quer trazer com as respostas que vão vir, né? Então, assim, você consegue saber mais o que o cliente quer, quais são os desejos dele, por que ele pode estar insatisfeito com alguma coisa. E sempre vejo pelo lado de, se você está insatisfeito ou se receber um feedback negativo, você precisa ajustar isso para não perder esse cliente. Então, o que você pode fazer para trazer ele de volta? Né? E se ele, dependendo do que deixou ele insatisfeito, fazer alguma ação que consiga reverter pegar bem naquele problema que ele teve, sabe? Você sabe que minha cunhada foi num restaurante bem refinado até aqui de Floripa, tal, lá no sul da ilha. E ela foi por indicação e tudo aquilo, não conhecia. E aí, a primeira experiência que ela teve no restaurante foi muito ruim. Não sei se eles serviram o vinho errado, não lembro o que aconteceu, mas eu lembro dela contando pra gente que ela escreveu, e ela é pedagoga, então assim, você veja, né, ela é professora de natureza, vamos dizer assim, no natural dela. E aí ela descreveu tudo que ela não gostou. Não gostei disso, veio fria a comida, enfim, ela trouxe lá todos os elementos que ela achou ruins, naquela experiência. E no mesmo dia, o restaurante entrou em contato com ela e disse, você vai vir aqui, vai voltar e vai ter uma experiência completa, e a gente vai fazer isso quantas vezes precisar para você gostar do nosso restaurante. Então, eles salvaram, digamos assim, e aí ela está fidelizada. Ela teve uma experiência péssima e depois ela conseguiu ver que foi um fato isolado, vamos dizer assim. E hoje ela fala disso para todo mundo. Não parou falando no feedback ruim, porque ela poderia isso, não vai lá porque foi ruim. Não, ela teve essa memória mais recente da experiência que foi de fato positiva. Por isso, depois que eu comecei a trabalhar com a experiência do cliente, eu respondo todas as pesquisas que chegam no meu e-mail, porque eu vejo o quanto isso é importante pro trabalho das empresas, para evolução, para crescimento, para tudo. Então, é baseado nisso, nessas respostas, que eles conseguem melhorar. Então, não adianta você ir consumir, dizer que foi ruim e sair dizendo para 10, 15 pessoas que foi ruim, mas você falou que foi ruim, porque talvez realmente seja isso. Pode ser um fato isolado, um caso isolado. Então, sendo um caso isolado, eles conseguem melhorar. Então, dê a chance dele se desculpar e te oferecer uma experiência completamente diferente da que você teve, né? Tem vezes que eu vou falar assim que eu não respondo, não. Assim, eu fico pensando assim, quer saber? Não vai adiantar. Sendo bem sincera aqui, transparente. Mas às vezes a gente faz, como consumidor, assim, como cliente, a gente faz um julgamento assim, a gente dá uma olhada, eu ainda com a questão, né, do olhar da liderança, eu digo assim, não estou nem ligando. Eu pulo essa parte, sabe? Mas eu entendo que sim, que é como com um colaborador também. O feedback que você não dá é aquela chance que você perde realmente de falar daquilo, das suas necessidades, do seu entendimento, daquilo que você vê como valioso. Enfim. E não dá chance de ele fazer diferente, porque se toda vez ele faz errado e você não ensina, não ensina, ele não tem como fazer. Pra ele tá tudo certo. Vou ter que começar a responder sempre. Ou às vezes aquele assim, que aparece automático. Avalie nosso atendimento de 0 a 10. Assim, é tão difícil saber qual é a diferença do 8 pro 7. Isso é verdade, eu também tenho essa... Mas o 10 eu só dou quando a experiência realmente foi sensacional e superou a minha expectativa. Senão ele sempre vai no 8 ou no 9, que eu falo assim, alguma coisa tem que melhorar. E você sabe que assim, tem a questão da nota, né? Que é o número. E ele diz muito, diz bastante.
mas ele não dá tanto a letra do que deu errado. Por exemplo, eu dei nota 5, nota 0, nota 1. E isso eu já entrei num looping desse também, que era assim, tem empresa que só aceita 10, assim, vamos brincar, né? Não sei se era 10 ou era 9, não sei. Mas eu sei que eu dei uma nota boa, eu acho que foi 8. Mas pediu pra você. E ele sempre pede assim, tá, mas o que você nos diz? Então eu já dei o número pra ela, a nota, e ela ainda queria saber mais, assim, tá, o que faltou pra você dar um 10 pra nós, né? E é o que muda realmente, porque se não tem a pesquisa você dá 8 e ela não consegue saber qual que é o detalhe pra ela chegar, pra numa próxima vez você dar um 10, precisa ter realmente o detalhe, o que faltou para ela poder ajustar e conseguir te entregar um 10 numa próxima experiência. Né? E falando agora sobre essa questão de se aproximar do cliente também, né? Cada vez mais, até com a ajuda de informação, dos dados e da inteligência artificial e da tecnologia, a gente consegue personalizar a experiência que a gente está levando para o nosso cliente. E 71% aqui dos consumidores esperam que as empresas, inclusive, façam isso. E 76% se frustram quando isso não acontece. Moral da história, o cliente quer ser especial. Ele quer se ver como atendido, como realmente alguém importante. No mínimo, como você falou antes, ele quer que a demanda dele seja 100%, digamos assim, atendida, né? Como que a tecnologia, os chatbots, os CRMs vão impactar ou vão ajudar nessa experiência do cliente, assim, construir e atender essa expectativa da personalização? Justamente por querer de forma personalizada a experiência, você precisa saber o que o cliente quer. Para saber o que o cliente quer, você precisa fazer pesquisas, você precisa conhecer quais são as dores dele, quais são os desejos, quais são as vontades, o que ele quer, né? Quais são as necessidades desse cliente para poder atender esse cliente. Então, para poder oferecer, né, a melhor solução. E como fazer isso? Com o uso da tecnologia. Eu entendo que a tecnologia aqui tem um ponto muito importante. Então, não existem soluções só caríssimas. Tem empresas que, claro, investem muito em tecnologia, mas não é exatamente gastar ou investir, né, uma fortuna em tecnologia para ter esse resultado. Não, você consegue fazer isso com o formulário do Google, consegue fazer com pesquisas bem tranquilas com internet, com o próprio WhatsApp. Então, o próprio chatbox também não é uma ferramenta cara. Então, existem várias tecnologias aí que podem ser utilizadas com um custo acessível para que você melhore cada vez e consiga ter um crescimento aí do seu negócio, até financeiro, né, como a gente já veio falando, melhorando a experiência do cliente, porque isso impacta, né, a experiência do cliente. Então, você fazendo a pesquisa de satisfação, usando a tecnologia a seu favor, você tem um retorno para o seu cliente. Hoje existem até programas e empresas que criam programas de fidelidade atrelados à resposta, a responder pesquisa de satisfação. E você falou de CRM, né, que é a relação, em inglês a sigla é Customer Relations Management, que é a relação que você tem de gestão de relacionamento com o cliente. Uhum. Então, ter um CRM hoje é de extrema importância para você validar e melhorar cada vez mais o que você entrega para o seu cliente. Então, hoje eu consigo, com esse CRM, colocar informações ali não só básicas, né, como sexo, idade, grau de escolaridade, até quanto ganha, enfim. Informações demográficas isso, e tal. Uhum. O básico. Como mesmo saber quais foram as interações que aquele cliente teve com você, quantas vezes ele comprou, ou se ele já entrou em contato várias vezes e não comprou, e começar a desenhar essa trajetória. Se ele já falou com você 10 vezes e ainda não comprou, por quê? Então, vamos atrás desse cliente para ver o que está faltando para ele comprar da gente. Precisa ter um rastro, então, que você está dizendo. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seguinte. Vamos dizer que nós somos aqui, eu sou uma pequena, média empresa. Eu já ouvi falar em CRM, mas eu não vejo sentido em colocar um programa lá para fazer isso para mim. Tem como eu fazer essa gestão do relacionamento com o cliente? Como que eu começo isso, assim? Precisa de um software? Precisa de uma tecnologia? Pode começar com uma planilha de Excel.
colocando ali quais são os dados importantes para você melhorar, que você vê que é importante para o seu negócio, né? Claro, cada nicho vai exigir perguntas e dados diferentes, principalmente os dados que não são os básicos de formação, enfim, né? Mas os dados específicos. E às vezes esses dados nem são relevantes. Eu acompanho uma empresa a gente prepara, enfim, os times ali, os colaboradores para fazer algumas interações com o cliente e com possíveis clientes, digamos assim, com prospecção. A gente faz eventos para prospecção online, né? E sempre na ficha de inscrição, a gente conseguiu chegar num modelo, digamos assim, que funciona lá para nós, né, nesse contexto. E não tem dado demográfico nenhum, na verdade. A gente pergunta nome, a área da pessoa, porque aí isso é importante lá para o negócio, que a gente saiba onde esse colaborador, né, que está se inscrevendo no nosso evento, ele está, se ele é, enfim, da qualidade, da TI, da onde que é. Pede um telefone para contato, que daí a gente precisa, às vezes, mandar uma notificação, precisa até marcar uma reunião, ver como foi, pedir um feedback, o acesso fica mais fácil. O e-mail, naturalmente, também para você poder mandar, a gravação saiu, né? Vai lá acompanhar, vai lá ver. E a gente faz uma pergunta sobre conteúdo, sobre conhecimento, que é assim, tá, hoje a gente vai falar sobre esse tema, mas qual outro tema você gostaria de ver aqui? E pronto. E aí a pessoa, né, o interessado lá, ele vai trazer só aquilo que realmente é relevante. Então, eu não saio perguntando tudo, né? E eu acho que é bom até, hoje em dia, até com essas coisas de LGPD, segurança da informação, quanto menos dados, assim, não necessários, a gente perguntar melhor. Assim, focar mesmo naquilo que precisa. Sim. É porque as pessoas hoje compram por comportamento. Então, pode ser... Às vezes você tem o mesmo comportamento. Tem hoje... Não está em voga a questão da comunidade, de criar comunidades. Eu pertenço a essa comunidade e não pertenço a essa comunidade. Mas dentro dessa comunidade são os valores que estão ali, que são alinhados ao que você quer, ao que te agrega. E ali eu encontro pessoas de todas as regiões do Brasil e, às vezes, do mundo, né, com idades diferentes, homens e mulheres. Então, existe isso, não tem mais exatamente um padrão. Né? Dependendo do negócio, o que eu vejo que é legal você saber sexo, você saber idade, porque você consegue elaborar campanhas específicas para aquele público. Então, eu vou ter uma campanha do Dia dos Namorados. Eu não vou mandar, enfim, sabe? Você consegue ter uma linha aí para não encher a pessoa que não tem nada a ver com aquilo, com uma informação ou com uma pesquisa, enfim, com uma promoção, talvez que não faça sentido para ela. Então, você já sabendo dos dados antes, você consegue divulgar aquilo mais assertivo, né? Sim, isso já ajuda, inclusive, na personalização que a gente falava, né? Então, enfim, nosso público é mães, por exemplo, e a gente não sabe se a pessoa que está indo lá, ela, né, cumpre esse requisito, vamos dizer assim, ou essa característica, vamos falar assim, ela pertence a essa comunidade de mães, enfim, vai errar na hora de se comunicar e aí a personalização virou o oposto. O cara exatamente. fica bravo, né? Então, por isso que eu, às vezes, gosto dessas perguntas básicas por esse caminho, né, para ir por esse caminho mais assertivo. Vamos falar agora sobre, você falou muito em servir, né? Da questão da liderança, de buscar de entender o colaborador, de entender cada um deles, né, de forma individual mesmo, buscar os pontos fortes de cada um e ter uma comunicação mais assertiva para cada um deles. Então, qual que é a importância dessa liderança, que você vê essa liderança servidora na criação de um ambiente colaborativo mais positivo, né, um corporativo mais positivo? Sim. Não é incomum que nós líderes, quem lidera qualquer coisa, vamos dizer assim, que adore um palcozinho, assim, a gente adora subir no palco, né, e fazer um oba-oba. Eu até brinco às vezes que o líder, muitas das vezes, ele tem o papel animador de torcida, porque ele precisa incentivar, de fato, que o seu time performe, né. E quando o líder não está ligado nessa questão do servir, ele pega o palco para ele. E o servir tem um pouco a ver com essa analogia de dar condições para que a sua equipe, cada colaborador,
suba no palco, para que eles sejam os protagonistas do processo, por exemplo, que a gente está falando de atendimento, de conexão com o cliente, né? Então, esse termo até de liderança servidor, ele é bastante conhecido, tem vários autores que falam até sobre essa lógica, e está muito baseada no líder entender que o papel dele é facilitar o processo e fazer com que isso ocorra da melhor forma, que cada indivíduo entregue o seu melhor, esteja na sua melhor forma, na sua melhor performance, vamos dizer assim. Ele serve, inclusive, as pessoas, mas também os processos, então ele precisa acompanhar ali se aquele processo está certinho, não está certinho, que resultado que está trazendo, que resultado não está trazendo. E você falou da questão dos dados, a gente precisa sim coletar, obviamente, mas a gente começa com, mais do que os dados em si, o líder estar aberto para isso, né? Aberto para olhar o processo, acompanhar o andamento daquilo. E o trabalho do líder, em geral, ele é muito focado em pessoas, né? Ele precisa lidar, especialmente em pequenas e médias empresas, com muitos assuntos. Mas se tem um assunto que realmente ninguém mais pode fazer por ele, é a relação que ele estabelece com o time. E o time entender que pode contar com ele. O líder precisa que o seu time defenda o processo, defenda a empresa, defenda a equipe, né, em si mesmo, entendendo que o líder faz parte dessa equipe. E isso, de novo, quem dá o tom para isso é o líder. Então, ele precisa entender qual é o papel dele ali. E, via de regra, o líder não vai executar exatamente o mesmo papel da mesma forma sempre. Lembra que eu falei, em cenários de crise, dependendo do que acontece, o líder, ele precisa, digamos que, tirar diferentes cartas, né, do baralho, vamos dizer assim, né? Vai precisar, às vezes, inclusive, se tem um momento muito crítico acontecendo, talvez ele mesmo tenha que ir lá para o front e mostrar como faz. Para fazer. E conter dano, e seja o que for, né? Eventualmente não, aquela é a chance que ele tem de ver do time dele qual é a pessoa mais preparada e nominar ela como uma pessoa que vai conduzir aquela questão, vai resolver aquele problema, né? A gente tem um conhecimento também sobre a liderança que é baseada em conhecimento. Em alguns contextos, a liderança que é baseada em quem conhece mais dá muito certo. Isso é para dar só um exemplo de que em alguns casos, na verdade, muitos casos, a liderança pode ser baseada em conhecimento. Então, quem entende mais vai lá e faz. E aí você cria isso com o seu time, eles precisam entender essa lógica. Ou, não, a liderança aqui vai ser baseada, por exemplo, dependendo da situação, se é algo que exige muito das emoções da pessoa. A pessoa precisa ser alguém estável. Então, a gente já entende que fulano é o mais estável e é ele que tem que ir lá hoje, porque hoje está todo mundo, né, virado, enfim. E gestão das emoções, puxando um pouco esse assunto, é muito importante. E não é fácil, não é nem um pouco fácil. Porque fácil é a gente virar refém das emoções, isso é bem fácil. Exato. Tanto que a gente nem percebe. Depois de dias que a gente fez alguma besteira, alguma coisa, que a gente vai ver que, né, azedou lá o que a gente tinha para fazer. E aí você veja o que o líder também precisa trabalhar sobre si, mas também amparar os seus colaboradores e servi-los para que eles também consigam se desenvolver nessa área de gestão de emoções, mas também em muitas outras áreas, né? Eu trabalhei por 20 anos organizando congressos científicos e o que eu mais passei, eu chorei muitas vezes e passei por muita pressão, né? Porque o congresso é um ano praticamente organizando o evento para durante 5 dias você entregar uma experiência sensacional para o seu cliente. Então não tem como voltar, é ao vivo, tem que dar certo. Então tem que apagar os incêndios ali com o evento acontecendo. E quando na época eu contratava pessoas para fazer, preciso de equipe, eu falava, como que você é sob pressão? Consegue trabalhar? Você faz? Fazia, legal. Não sei se exatamente estava no caminho certo, mas eu fazia. Se você só chorar, não tem problema, mas tem que continuar fazendo. Não pode sair correndo e chorar. Pode chorar, mas continua fazendo, não pode sair correndo. Porque
Eu já antecipava que ia ser difícil, que ia ter pressão e que a gente precisava continuar, né? Precisa continuar. Então não dá para usar aquela emoção depois que terminar o evento e você descansa, faz o que quiser, né? Tranquiliza, ou não quer mais trabalhar com o evento, porque eu sempre falava assim, no próximo era tão intenso e tão tenso que eu dizia assim, esse é meu último. Mas é igual droga, no próximo termina, Depois passa. depois passa, você começa a fazer, o próximo vem de novo e você faz com todo o amor e carinho, querendo entregar novamente uma experiência sensacional, sabe? E ver como que o cliente no final fica assim com os olhos brilhando e fala, eu sonhei com isso durante 2 anos e recebi aqui tudo que eu precisava, né? Então é bem isso mesmo. Essa questão de imprevisto, que assim, é curioso. A gente já teve, inclusive, uma empresa de eventos, nós duas, né? E eu, como administradora que sou, adoro quadradinho, as coisas na régua, né? Quanto eu melhorei isso com o passar do tempo, que a gente vai amadurecendo e vai vendo, né? Mas eu, no início, não me conformava muito. Porque é aquilo que você falou. Pô, a gente trabalhou tanto para funcionar tudo certinho. A gente preparou o fornecedor, a gente combinou com as pessoas e tal. Mas minha conclusão é que trabalhar com eventos, não sei se a experiência do cliente talvez seja assim também, é viver realmente um turbilhão de emoções. Porque por mais que a gente consiga planejar, desenhar, na hora vai acontecer alguma coisa. E é justamente por isso, por essa característica desse trabalho, é que precisa de alguém. Que tem ali a cabeça no lugar para olhar aquilo que deu errado. Qual vai ser a saída? A gente precisa achar a saída agora, né? Tanto liderança quanto experiência do cliente são bastante, pelo menos na nossa visão, né? E é legal trazer isso aqui para o pessoal, é bastante atrelado com o resultado do negócio, né? São 2 elementos que não podem ser desconsiderados. Eles são condição necessária para você performar bem, você ter minimamente um negócio que é funcional ali, que, né, dê certo, digamos assim, minimamente. Mas se uma empresa quer crescer, se ela quer se transformar, aí mesmo é que é obrigatório, é mandatório trabalhar com experiência do cliente e, claro, utilizar também a liderança como propulsor disso, né, como suporte, como apoio para esse processo. Você consegue dizer aqui para o nosso pessoal qual que é o retorno sobre o investimento de colocar ali recursos, sejam eles, né, humanos, monetários e tudo mais, para construir aí, para criar uma excelente experiência do cliente? Qual que é o retorno sobre o investimento? Não existe algo que eu consiga dizer assim, um valor que seja para todo mundo, não vai servir para todos os negócios, né? Nem vai servir, não é como 1 mais 1 é igual a 2. Então tudo vai depender do processo e do que você vai investir, o quanto você vai investir, o quanto você está disposto a se dedicar por aquilo ali, né? E por quanto tempo. Porque realmente é uma construção. Não é hoje que você vai investir em experiência do cliente e amanhã você está faturando o dobro, está faturando, né, 200% a mais. Há pesquisas que dizem que empresas que lideram experiência do cliente estão 80% acima no mercado, né? Então, elas conseguem, em desempenho de mercado, elas estão 80% acima dos seus concorrentes. Uau, isso é um número e tanto, né? No final das contas, 80%. 80% é bastante. E, então, investir em experiência do cliente hoje, eu já não vejo mais como opção. Se você quer se destacar no mercado, se quer entregar algo diferente para o seu cliente, né? E trazer o seu cliente para perto, para a sua marca e fidelizá-lo, você precisa investir em experiência. E a experiência envolve muito mais do que a gente falou isso hoje, né? Não é só o atendimento, é todo o processo de cultura, de missão, visão, valores da própria liderança que que se conecta perfeitamente aí com a experiência do cliente. Então, as empresas hoje que não entregarem, eu falo do básico bem feito, né? Arrisco a dizer que muitos negócios, eles não entregam nem o básico bem feito.
Então, Ainda tem isso, você ainda acha? existe isso muito, né? Então, as empresas que estão investindo em experiência do cliente, elas estão saindo na frente justamente porque há empresas que ainda estão ali, não conseguem entregar o básico, né? Então, às vezes, a qualidade do meu serviço, a qualidade do teu serviço hoje não é mais um diferencial. Todo mundo espera receber algo de qualidade. Se Na eu vou década comprar. de 90 era assim, era o Isso é mais. programa da qualidade e Isso. tal. Esse é mais. Esse é melhor do que aquele. Mas hoje, se eu vou comprar alguma coisa, eu quero algo que tenha qualidade. Senão eu não comprava, não preciso comprar. Então, isso já é o básico, né? Eu vou a um restaurante e eu espero que pelo menos a comida seja boa. Estou indo comer alguma coisa, né? Agora, o entorno, o que eu vou receber lá, além disso, né, o que muda e o que faz realmente você ter um retorno aí sobre o investimento maior. Na minha consultoria, eu aplico um método que é chamado DATE e ele é baseado em 4 pilares. Esses 4 pilares eu trabalho diferenciação, atendimento, tecnologia e experiências. E eu prometo um 30% a mais de faturamento trabalhando esses pilares. Então, Isso já é em uma... 3, 6 meses, 8 De 3 a meses. 6 meses, sim, Já dá para já dá conseguir para conseguir. É claro que precisa de transparência aí das duas partes, porque, como eu falei, para a gente conseguir medir esse faturamento, né, essa porcentagem, precisa já tem um ponto inicial, né? A gente precisa, Sim. hoje estamos aqui e queremos chegar até isso. Então, é possível a gente atingir esse ponto com certeza e às vezes até mais. Tem empresas aí que investiram em experiência do cliente e duplicaram, triplicaram, tem aumentos de 300% em cima do faturamento para... Para acompanhar dados, você precisa ter o mínimo ali de referência para comparação, né? Como você falou, não adianta também. Mas eu imagino que, mas só imagino também, não tenho certeza, que uma empresa que já perceba a importância ali de trabalhar a experiência do cliente, ou entenda que isso é relevante, é estratégico para, enfim, criar o seu próprio oceano para navegar, né? O oceano azul, como a gente fala, que não seja predatório, que não seja competição por preço e tudo. Ele já tem um mínimo ali de organização, digamos assim, para conseguir partir dessa base para algo diferente ou para criar um diferencial, né? Ele já tem um pouquinho de noção de, enfim, ou Com não. certeza. O que você acha? Acho que sim, tem, mas é o que eu vejo como uma dificuldade, é preciso encontrar, tu despertar essa importância. Entendi. Então, os clientes que já sabem da experiência já estão investindo nisso, ok, mas quem não está ou quem não vê a importância do investimento não sabe o dinheiro que está deixando na mesa, não investindo em experiência do cliente. Então, Precisa olhar para isso. precisa olhar para isso, exatamente. Então, é saber como chegar nesse cliente para ele ter essa visão, né? Transformar assim essa visão dele de achar que não é importante e trazer essa importância, mostrar, né, na prática como a experiência do cliente pode mudar o negócio dele, né? E é o que a gente falou nesse podcast, né? Se a gente unir o potencial de uma liderança eficiente com experiência do cliente, é um caminho sem volta, né? E a experiência vai ser sensacional. Então, eu acredito, a gente já está chegando ao fim, eu quero encerrar. Acredito que aqui ficou bem claro como boas experiências conseguem criar times fortes que impactam diretamente na experiência do cliente. No próximo episódio, vamos trazer casos práticos de líderes que inspiram as suas equipes e prosperam já nos seus negócios. Então, não deixa de nos acompanhar. Se quiser saber mais, nos segue lá no Instagram, @ricaconexão, e nos envia uma mensagem, pode deixar uma opinião, uma sugestão sobre o episódio de hoje e o que vocês gostariam, qual é outro ponto dentro dessa rica conexão que vocês gostariam de saber. E queremos deixar aqui um pensamento que é: ideias inspiram, mas só a ação transforma a sua realidade, a realidade do seu negócio. O que você vai aplicar a partir de agora? Conta para nós. Obrigado.